Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou abrir uma caixa de suculentas novamente com vocês. Essas vieram lá da Ana Karina Assunção. A Ana Karina vende suculentas lá no Facebook. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do perfil dela. Geralmente ela solta álbum no perfil dela no começo da semana, na segunda ou na terça-feira, tá bom? Aí vocês têm que acompanhar o perfil dela para conseguir comprar. Eu vou deixar então na descrição todos os dados para vocês conseguirem acessar. Espero que gostem do vídeo, são plantas novas que estão chegando. Então, gente, tem algumas raridades, tem algumas plantas diferentes. Acho que vai ser bem legal acompanhar. Bora pro vídeo? Oi, gente! Dia de abertura de caixa. As caixinhas sempre vêm assim, ó, embaladas. Ah, que legal! Pasodoble. Gente, essa planta é maravilhosa. Conheço ela, faz tempo que eu tô querendo já. Ela lembra muito a Beulah, Yamatomini, é esse tipo de planta, é aquela planta que tem o verso colorido. Olha só, meu Deus, olha que planta linda, gente, olha isso. Lembra também um pouco a Longíssima, só que a diferença, ó, dela com as outras é que ela tem a folha, ó, o verso colorido, igual da Longíssima, só que a folha dela é mais gordinha. Essa aqui é a diferença da Pasodoble com outras suculentas. Olha que planta linda, olha só o verso, ó. Tá vendo? Agora vamos ver como é que ela vai ficar quando fica grande, né? Ela cresce lá pela casa dos 15, né? 15 centímetros mais ou menos. Linda planta, gente. Paquivéria Bloomullieri. Essa é uma paquivéria de difícil cultivo. Já tive uma, já perdi. A segunda, ela sobreviveu. Não está muito bonita, vou mostrar para vocês. Ela não suporta a chuva de jeito nenhum, tá? Ela só pode pegar 1 ou 2 dias de chuva e excesso. Olha só, é linda, tá vendo, ó? Mas eu considero essa planta bem de difícil cultivo. Choveu, tem que deixar ela num local com telhado, protegido. Olha aqui, a minha tá aqui, ó. Só que olha só, gente, tava com cochonilha, ó. Cochonilha, isso aqui, ó, essa coisinha preta aqui é fumagina. Geralmente isso aparece. Aqui tinha uma haste floral. Fui querer tirar para ver o que que era e aí acabei arrebentando a haste, ó. Quando a sua planta tá assim, gente, ó, precisa passar algum tipo de inseticida. Eu vou aplicar terra de diatomácea. Sabe o que é? Faz um tempinho que eu não aplico a terra de diatomácea. Então eu acho que tá começando a aparecer um pouco de pulgão. Ó, esse daqui é o Comixton. Essa é uma planta de difícil cultivo. Eu já tive uma vez e já perdi. Essa é uma planta bem delicada. Veio uma cabeça aqui, olha. Gente, ela morre na adaptação. Então, eu espero que dessa vez eu consiga fazer ela viver, porque eu fiz um corte uma vez, também não adiantou. Tentei salvar a cabeça, não adiantou. Perdi a cabeça, perdi tudo. Bem complicada essa planta aqui, ó. Muito bonita, mas eu achei bem difícil, delicada. Agora vem uma Painted Frills com Orion. Nossa, bem diferente essa mistura, né? Olha, é uma planta bem bonita, viu? Olha só que corzinha mais linda. A próxima é uma Crassula cordata. Gente, olha só essa crassulazinha que bonitinha. Dá para enxergar? Ela tem várias bolinhas. Essas bolinhas aqui nas crassulas são características da planta mesmo. Eu acho que essa aqui fica tipo uma arvorezinha. Olha só, multicaulis com John Daniel.
Que diferente! Gente, olha que coisa mais rica! Olha, ela tem o versinho, que bonitinho da folha. Olha lá, ó. Olha a beleza dessa planta. Parece mesmo uma Multicaulis, só que ela tem a folha da John Daniel. Será que então acho que ela vai crescer como arvoreta? Nossa, gostei bastante. Gente, Sigrid, essa é uma planta maravilhosa. Eu não sei qual que é a origem dela, mas é linda. É uma mini suculenta, ó. Gente, isso aqui é muito delicado. Não sei se é uma planta de difícil cultivo. Tá vendo, ó? Bem pequenininha, olha que linda. Tem dela variegata, viu? Agora tem a Siebold. Ah, tá. Gente, essa daqui, ela tá bem pequenininha, bem mirradinha. É uma planta que cresce rasteira, tá? Vamos ver, ela chega desidratada, né? Depois eu vou colocar ela para reidratar. Ah, não, esse aqui é um caule só. Tá sem raiz. Mas olha só, é uma planta que eu vou colocar uma foto para vocês saberem de que planta que eu tô falando. Olha, German Champagne. Champagne, gente, Echeveria Champagne. Eu tenho uma que ela tem aquele desenhinho na folha, sabe? Uma planta linda, adoro champanhe. Vamos ver essa daqui. Eu tenho uma German. Será que é o cruzamento da German com a champanhe? A German é maravilhosa. Ai, que linda! Gente, olha! Ela tem o risquinho da champanhe, ó. Tá vendo esse risquinho aqui? E olha o formato dessa planta, que roseta mais maravilhosa! Amei! Agora veio uma maiorzinha chamada Echeveria pontuda. Às vezes a Karina coloca os nomes lá para ela conseguir identificar a planta, né? Às vezes ela coloca número e às vezes ela coloca algum nome com a característica mesmo da planta, só para ela conseguir localizar. Ah, gente, acho que eu conheço a planta aqui. Ah, não. Ela lembra uma subalpina. Bonita, gente, ó. Parece uma subalpina. Olha só que ela tem pontas mesmo, ó. Que linda. Olha. Tem duas cabeças aqui, ó. Olha, gente, para quem queria saber onde encontrar a Babalu, a Ana Karina já tem. Olha só que gracinha. A Adria Babalu, né? É uma criação da... surgiu no cultivo da Adriana Anselmo, lá da Pé de Flor Suculentas, né? E agora já está se popularizando. Seria o cruzamento provável do Sedum obesum com o Graptosedum bronze. E ele tem carúncula, gente, ó. Coisa mais rica, né? Colorata tapalpa. Gente, essa planta é maravilhosa. Coloratas não devem ser cultivadas totalmente no tempo, pelo menos na temporada de chuvas. O ideal é você resguardar a sua colorata da chuva, porque ela vai sentir. Olha a beleza, gente, dessa tapalpa. Tapalpa é uma das mais lindas coloratas que tem. Já tive uma tão grande, perdi ela na última chuva. Sempre cultivei ela no tempo, mas sempre deixei ela mais escondidinha numa prateleira ou debaixo de um beiral. É o ideal para esse tipo de planta. Ah, meu Deus, Hermes! Eu perdi uma Hermes. Hermes. Ai, agora eu não lembro se é uma Graptoveria. Gente, essa planta é maravilhosa. Eu adoro. Já faz tempo que eu queria comprar ela outra vez.
Eu perdi a minha na chuva e eu tinha uma tão grande. É uma planta aqui, é muito perfeita, ó. Ela é cinza. Tá vendo que coisa mais rica? Olha que planta maravilhosa. Olha só. E ela dá brotação embaixo, ó. Ela forma colônias com facilidade. Olha que linda. A minha melou. Francamente, eu não sei nem o que aconteceu. Já faz tanto tempo que eu tive que eu não me recordo mais. Só que eu vou tentar, dessa vez, ter mais cuidado com ela. Aqui, gente, muita gente me pergunta: Márcio, o que você usa para marcar a identificação das suas suculentas? Eu uso essas plaquinhas aqui, ó. E a Ana Karina tá vendendo. Só que eu, né... eu corto ela no meio, tá, gente? Eu sempre compro desse modelo aqui, ó. E eu corto no meio. E eu uso lápis para escrever, tá? Fica mais fácil. O lápis não apaga. Canetas apagam, ok? Subrigida. Ela tá mandando uma subrigida. Ai, meu Deus. Eu não sei se tem dois tipos de subrigida ou subrígida. Essa é uma planta muito linda, ó. Olha só isso, ó. Olha isso. A minha que eu tenho, ela tem uma folha mais longa, ela não forma essa roseta linda aqui. Eu acho essa planta de difícil cultivo, desenvolvimento muito lento. Eu ainda não acertei o cultivo dela. Vamos ver se essa daqui vai ter um cultivo mais fácil. Não sei se tem dois tipos de... Se alguém soubesse, tem dois tipos. Uma de folhas assim, ó, que forma esse tipo de roseta. E eu tenho uma aqui que tá bem feinha, que tem uma folha bem longa. Tem dois tipos? Vocês sabem me dizer? Deixa aqui nos comentários pra mim, por favor. Nossa, acho que é Lotus. Lotus! Eu amo a Lotus. Parece que veio uma Lotus grande. Eu tenho uma. A minha tá parada agora. Ai, gente, a Lotus é muito linda. Meu Deus do céu. Olha isso. Olha isso. A Lotus consegue ser muito bonita, ó. Olha, gente, que perfeição. Eu vou separar essas duas Lotus aqui, eu acho. Dá para separar. Olha isso. Gente, é uma planta linda, olha. A minha primeira, gente, ó, tá bem fechadinha, ó. Ó a coloração diferente. Cultivada no tempo, né? Com estresse hídrico. E ela tá ficando com essa cor meio desbotada. Aqui que tá um pouco mais rosada, ó. Mas tá bem fechada, ó. E olha essa aqui. Que linda! Essa é mais bonita que a minha, né? A minha tá meio desbotada. Tá engraçada essa cor. A última, ela mandou uma de carúnculas, uma híbridas de carúnculas. Vamos ver. Oh, meu Deus! É uma gibiflora! Olha isso! Nossa! Olha que coisa mais rica. Olha a coloração dessa planta. Olha cada carúncula grande. Ó, a hora que ela abrir, hein? Nossa, que bonito. Ó, adorei. Eu tenho que dar um jeito nas minhas gibifloras, que elas estão um pouco largadas. E aí elas não estão crescendo tanto quanto deveriam. Mas olha que linda essa daqui, maravilhosa. Bom, vocês acabaram então de acompanhar a abertura das caixas. Agora eu vou fazer o procedimento que eu faço toda vez que chega a planta, que é começo com cortar as minhas plaquinhas ao meio, porque, né, eu gosto de placas fininhas e também sou meio econômica nas minhas plaquinhas. Aí eu escrevo a lápis. Porque lápis não apaga, como eu já falei no outro vídeo. E eu faço essas plaquinhas em todas as plantas que chegam, tá? Antes mesmo de plantar, eu coloco o nome da planta,
a origem dela, qual foi o vendedor que me vendeu e a data da chegada. Eu faço isso em todas as minhas plaquinhas, para que eu saiba se ela já passou ou não pela estação de chuvas comigo, há quanto tempo essa planta está comigo. Tudo isso me ajuda bastante depois no meu controle pessoal, ok? Fica a critério de cada um. Olha aqui, gente, eu recebi essa daqui, como equivéria pontuda, e ela tá com duas cabeças, tá vendo? Muita gente me pergunta como proceder nesse caso. É muito simples, é só destacar, tá? Eu vou separar essas duas cabeças, ó, só puxei e já separou, tá vendo? É bem tranquilo de fazer. O que que eu vou fazer aqui? Vou aproveitar, tirar algumas folhas, ó. Essa daqui, por exemplo, que tá com essas folhas aqui, tem até outro brotinho, ó. Mas ali a gente nem mexe. Eu só vou puxar aqui, ó, de ladinho. Essas folhas aqui que estão levemente desidratadas, é mais fácil de tirar sem estragar a folha, ó. Sempre é importante que esse biquinho aqui, ó, fique intacto. Ó. Vou tirar essa ou essa aqui. Vou tirar essa aqui. Pronto. Ó, tá vendo? Já tem duas mudas. Agora, eu vou pegar o outro, ó. Então, essa aqui já tá aqui, ó, é a Lotus. Já fiz a plaquinha. E essa daqui também veio com duas cabeças. Então, como que eu vou fazer? Fazer do mesmo jeito. Eu vou destacar aqui, ó. Ó, olha aqui, gente, ó. Tá vendo que tem dois tronquinhos? Será que eu vou conseguir mostrar? Ó, saiu já uma folha. Lótus, eu vou deixar aqui também para brotação. Olha aqui, ó, dois troncos aqui, tá vendo, ó? Eu só vou puxar, gente, ó. Até aí, já partiu, tá vendo? E eu planto assim mesmo, viu? Ah... Pronto, ó. Eu olho a roseta, tá vendo? Ficou mais ou menos simétrica. Vamos tirar essas folhas antigas. Olha aqui. Essa aqui pode tirar. Essa daqui também. Essa também. Essa aqui também. Pronto. Tá vendo? Procuro deixar a roseta simétrica. Olha só. Um vaso relativamente profundo. Vou colocar aqui uma esteirinha. Eu sempre pego aqui, ó. Um pedacinho de sombrite. E vou colocar bastante bolinha. Olha quanto que eu coloquei, gente. Coloco bastante mesmo. Por quê, Márcia? Porque eu cultivo no tempo. E quando chove, chove muito. Então, eu costumo fazer assim, tá? Esse é o meu jeito de trabalhar aqui no meu cultivo. Talvez eu tire só um pouquinho aqui, ó. Só um pouquinho aqui, essa lateral aqui. Receita do substrato já tem no canal, vou deixar aqui linkado nos cards para vocês. Tem algum procedimento antes do plantio que você faz? Não tem nenhum procedimento. O máximo que eu faço em alguns casos é aplicar diatomácea como prevenção contra pragas, mas de modo geral não aplico nada não.
Só quando eu observo alguma coisinha, aí eu faço alguma aplicação. Mas nesse caso, que vem já sem substrato, eu não aplico nada. Observa que mesmo assim tem substrato pra caramba, né? O que que acontece com excesso de substrato, gente? Guarda muita umidade, né, na época de chuvas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu gosto muito de fazer esse montinho aqui no meio, tá? Olha aqui, ó. E planto as suculentas com a bordinha virada pra fora assim. Ó. E por que que eu faço isso? Para que elas cresçam como se fosse um buquê. Eu gosto muito desse efeito. Esse aqui eu vou deixar um pouco mais longe. Sabe que eu faço assim? É que eu queria pôr uma no meio, bem bonita, ainda não sei qual que eu vou colocar. Aí, eu vou colocar essa colorata aí. Colorata Bluebird, que eu decapitei porque eu achei que ela tava com podridão de caule e no fim ela não estava com podridão de caule. Às vezes a gente faz um procedimento desnecessário, né? Márcia, mas você tá colocando várias equivérias juntas. Algumas eu tô vendo que estão decapitadas, mas você não disse que não faz decapitação durante o inverno? De modo geral, não faço mesmo. Essa colorata eu fiz porque ela estava com aparente podridão de caule, ela começou a ficar com folhas amareladas. E essas outras que eu tô colocando aí são pequenas híbridas que tinha aqui por necessidade, porque eu achei que elas estavam feias demais e que eu iria perdê-las. Por isso eu cortei. Então, quando a suculenta precisa, eu faço decapitação no inverno sim, tá? Olha só, gente, onde é que tá esse arranjo hoje? Tá aqui no centro, ó, mas ele tá mais para baixo, então não tá pegando tanto sol. Pega mais luminosidade, tá vendo? Então essa daqui é a nova que chegou, né, nessa caixa. Essa aqui, que é a pontuda, essa aqui é a Bluebird, essa é a Lotus, essa aqui é a híbrida pequenininha que eu falei para vocês que eu não sei a ID. Aí, ó, como ficou. Ficou bem bacana. Uma semana mais ou menos a gente deixa sem pegar chuva, sem rega, e aí depois você cultiva ela tranquilamente como todas as outras. Então é isso por hoje, gente. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Só lembrando que a Ana Karina Assunção choveu, mas hoje já tá fazendo um pouquinho no perfil do Facebook dela. Provavelmente na próxima, dia 17 ou dia 18, mas na próxima semana ela vai soltar um novo álbum para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Então, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Olha lá. Ai, mãe, eu tô com fome, mamãe. Ai, que bonitinha. Esse aí sempre vem rapidinho, olha. E vem pertinho da gente, olha. Os outros já são mais espertos, né? Só esse aqui que é bobinho. Olha lá. Só que os pequeninos não estão comendo no chão. Oi! Ai, que bonitinho. São duas famílias agora.